A carta aos Efésios é a nossa continuação no panorama bíblico do Novo Testamento. Essa carta não foi escrita para corrigir problemas, mas para revelar mistérios. Paulo ergue os olhos para a igreja e declara o seguinte: para fazê-los entender o mistério de Deus, o qual em outra geração não foi dado conhecer. Então, essa carta ela foi feita para mostrar quem nós somos em Cristo, o que é que Deus planejou desde a eternidade, como é que a igreja é o centro do plano divino de Deus, e além do mais, ainda ensina como viver uma vida digna da vocação que Deus nos dá. Por isso, a estrutura dessa carta se divide da seguinte forma: é uma carta curta, 6 capítulos, do 1 ao 3, nós temos o que Deus fez por nós. É algo que vem das alturas para a terra. Dos capítulos 4 a 6, como nós devemos viver por Ele. É o fruto que nós geramos aqui na terra e é entregue para Deus. Sendo assim, o primeiro capítulo, a carta ela nem vai começar com olá, tudo bem? Mas com uma explosão de adoração. Ele diz: bendito seja Deus, o Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Assim sendo, esse início de capítulo revela que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados em amor para sermos adotados por Deus, remidos pelo sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. É como se Paulo retirasse ali o véu do tempo e dissesse: você não é um acidente. Você faz parte de um plano eterno. Quando chegamos no capítulo 2, Paulo narra a condição humana e ele não suaviza. Ele diz: estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Essa não é uma história de alguém fraco que precisa de ajuda, mas de um morto que precisa de ressurreição. E Paulo vai escrever essa parte, esse capítulo, com palavras mais cheias de esperança. Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu a vida juntamente com Cristo, e tudo isso pela graça. Deus não reergue apenas indivíduos, ele reconstrói a humanidade. Ele derruba o muro que havia para separar gentios e judeus. Ele fala: é a nossa paz que faz com que os dois povos sejam um. Capítulo 2, verso 14. Lá no capítulo 3, nós temos o mistério revelado. Paulo abre o coração pastoral e diz que Deus lhe concedeu um entendimento de um segredo escondido por várias gerações. Ele diz no capítulo 3, verso 6: os gentios são co-herdeiros, membros de um só corpo, corroborando com a derrubada da barreira que existe entre judeus e gentios. Ele se vê como um administrador desse mistério, e ao meditar na grandeza do plano divino, Paulo termina orando. Ele faz uma oração que atravessa séculos. Ele diz: para que Cristo habite em vossos corações pela fé, sendo assim o que une os povos de toda a terra é a fé em Cristo. Quando nós chegamos no capítulo 4, Paulo começa a tratar agora as ideias daqui da terra, comportamento das pessoas. Ele diz: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação. É para você andar igual crente, é para você agir igual crente. E para andar igual crente, cristão, alguém que realmente testemunha o evangelho, exige humildade, mansidão, longanimidade, perseverar na unidade do espírito. E além disso, Cristo traz a ferramenta para poder edificar a igreja. Ele entrega os ministérios. A Bíblia diz que ele concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, para mestres. E com qual propósito? Formar uma igreja madura que não seja levada por ventos de doutrina. Paulo fala sobre algo que
traz a ideia de a vida velha ser substituída por uma vida nova. Ele fala sobre despojar-se do velho homem, ser renovado no espírito e na mente e revestir-se de uma nova vida em Cristo. Por isso, quando nós entramos no capítulo 5, ele fala sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo, ele descreve o estilo de vida daqueles que foram alcançados por Cristo. Ele fala: "Sede, pois, imitadores de Deus". Ele chama a igreja para andar da seguinte forma: sendo filhos da luz, sendo pessoas sábias, sendo servos cheios do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito, ela transborda numa pessoa, e essa pessoa passa a ter como estilo de vida cânticos, gratidão, submissão voluntária, uma obediência ao Senhor, aonde não se espera algo em troca, mas a esperança da vida eterna. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 6, além de tratar sobre a vida no lar, Paulo fala sobre uma batalha invisível, a batalha espiritual. Paulo escreve como a vida cristã precisa ser manifesta no cotidiano. Ele fala o comportamento dos pais e filhos, dos servos e senhores, mas ele não para por aí. Ele vai falar sobre uma batalha invisível. Ele diz que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados, potestades, dominadores, contra hostes espirituais. E ele, pensando em um soldado romano, fala sobre 6 coisas que nos reveste: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E ele conclui pedindo que tudo isso precisa ser sustentado em oração constante, em todo o tempo no Espírito. A carta aos Efésios, ela nos faz caminhar em 2 direções. Primeiro, para cima, aos céus, aonde a nossa identidade é formada. E para frente, a vida diária, aonde a nossa fé é encarnada. Vocês são partes de um plano eterno de Deus desde antes da fundação do mundo. É isso que Paulo procura ensinar na carta aos Efésios. E continuando, vamos falar um pouco da cidade de Filipos. Uma colônia romana orgulhosa, com ruas pavimentadas, soldados aposentados caminhando com postura altiva, senso profundo de pertencimento ao império. Ali, naquele ambiente pagão, ocorre uma plantação de igreja marcante no Novo Testamento. A conversão registrada de Lídia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que vendia púrpura, é símbolo de status de nobreza. O evangelho alcança aquela mulher que era oprimida por um espírito adivinhador, e como se não bastasse, nós vemos um carcereiro enfurecido e endurecido se converter aos pés de Cristo logo depois de um terremoto. Esta é a ideia que nós temos na carta aos Filipenses. No primeiro capítulo, alegria que floresce em correntes. E por que isso? Filipenses é a carta da alegria. Paulo abre esta narrativa recordando alguns irmãos com afeto. Ele diz: os que têm o coração bom, porque estiveram com ele desde o início de todas as coisas. Ele relata a situação em que ele estava vivendo. Ele fala: percebo o contraste, correntes nos pulsos, mas a liberdade no espírito. Paulo ouve notícias de pregadores rivais, homens que querem provocar inveja, mas Paulo responde com risos espirituais. Contanto que Cristo seja anunciado, nisto eu me alegro. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O primeiro capítulo, ele traz essa ideia de entender que Paulo, mesmo estando preso, escreve com alegria toda a vivência que os filipenses estavam realizando. No segundo capítulo, nós vemos uma joia teológica.
Paulo convida a igreja para uma unidade, como se chamasse um coro para cantar uma canção. Essa unidade só seria possível através da humildade, e para isso ele apresenta o maior exemplo da história, o próprio Jesus. A carta que abre uma janela para o céu e mostra uma ideia poderosa sobre Cristo. Cristo existia em forma de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo, se fez homem, humilhou-se até a morte, inclusive morte de cruz. Então, por causa desse comportamento de Cristo, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está sobre todo nome. É quase como se a quarta se ajoelhasse ao ponto de reconhecer que o maior nome de todo o universo é o nome de Jesus. Ainda neste capítulo, Paulo menciona dois personagens que, inclusive, personificam esse espírito: Timóteo, um servo fiel, inclusive como filho, e Epafrodito, quase morto por servir ao evangelho. Estes são os retratos vivos da humanidade em ação que Paulo ensina naquele tempo, que atravessa gerações e ensina-nos neste tempo. No capítulo 3, nós vemos uma advertência e o testemunho em alvo supremo. Paulo aqui muda o tom. A narrativa ganha contornos de batalha espiritual. Ele alerta contra os cães, eu não estou falando de cachorro, ele está falando de falsos mestres, homens legalistas que queriam impor a circuncisão e as tradições judaicas sobre os cristãos gentios. Então Paulo abre o seu currículo, impecável e irrepreensível segundo a lei. Sabe o que ele faz? Ele joga tudo no chão como lixo, comparado ao conhecimento de Cristo. Ele diz que não vive mais por méritos humanos. Ele vive por causa da graça de Cristo. Esse capítulo, inclusive, ele culmina com uma poderosa metáfora do atleta. Ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avanço para o alvo, correndo para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Lá no capítulo 4, é um desfecho caloroso desta carta. Paulo recomenda alegria e recomenda repetidas vezes. Ele faz um apelo para a reconciliação. Então, ele desenha aqui uma cena espiritual. Esse capítulo é interessante, ele vai falar sobre anseio. E quando se tem anseio, apresentem-se a Deus. Se está vivendo tribulação, guarde o coração. Quanto aos pensamentos, que os pensamentos sejam cheios das coisas do Senhor. Esse capítulo ele combina com uma declaração mais madura de toda a Bíblia. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses é muito mais do que uma carta, ela é uma janela para a alma. É a prova de que, para viver a alegria, esta alegria não depende de circunstâncias, mas simplesmente do contato com Deus. E agora nós vamos falar de uma outra carta, a carta aos Colossenses. Uma pequena cidade na região da Frígia, situada às margens do rio Lico, não tão influente quanto Laodiceia e Herápolis, que são suas vizinhas, mas mesmo assim, algo extraordinário acontece naquela cidade. O evangelho chega através da vida de Paulo, transformando a vida das pessoas. Não foi Paulo quem levou a mensagem aos Colossos, mas a obra foi iniciada por um camarada chamado Epáfras, um filho da terra, um convertido discípulo de Paulo. Epáfras tornou-se pastor daquela comunidade e agora enfrentava ali um perigo real. Uma doutrina híbrida que misturava elementos judaicos, filosofia grega, ascetismo e misticismo. O vento da heresia soprava, mas Epáfras, mesmo sentindo suas forças limitadas, decide buscar ajuda. Esse cara viaja até Roma, onde Paulo estava preso, coloca ali a situação e dali Paulo
ergue a sua pena como uma espada, inspirado pelo Espírito Santo, e passa a escrever aos Colossenses. No primeiro capítulo, dos versos 1 a 14, Paulo levanta sua voz com ternura, mas também com autoridade. Ele apresenta-se como o apóstolo pela vontade de Deus, dirige-se aos servos e irmãos fiéis em Cristo que está em Colosso. Paulo não inicia com uma repreensão, ele começa ali com gratidão. Ele louva a Deus pela fé daqueles homens, mulheres, daquelas famílias. Ele agradece a Deus pelo amor que possuíam uns pelos outros e fala sobre uma esperança. Esperança essa que precisava ser renovada diariamente, a vinda de Cristo. Ele pede para que o povo seja cheio do conhecimento. Ele deseja que sejam fortalecidos em poder, firmados na graça. E quando nós vemos dos versículos 15 a 23, a carta vai atingir um dos cumes mais elevados. Paulo descreve Cristo como uma grandeza que desafia qualquer tentativa humana de explicação. O tom da carta fica quase litúrgico. Ele fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, não como criatura, mas como aquele que detém a autoridade sobre tudo aquilo que existe. Cristo é o agente da criação. Ele é um instrumento. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E não só isso, Cristo é o sustentador do universo. Aquele que mantém o cosmo em suas mãos. Cristo é a cabeça da igreja. É o início da nova criação e o primogênito dentre os mortos. Ele é a plenitude de Deus habitando corporalmente em nosso meio. E aí, quando nós chegamos dos capítulos 1, verso 24, até o capítulo 2, verso 7, Paulo passa a descrever o amor que carrega por aquela igreja. Ainda que estando preso, ele demonstra o seu carinho. Ele sofre não por tristeza, mas sofre com alegria, porque vê o seu sofrimento como algo que contribui para o avanço do evangelho. Deus lhe confia um mistério que agora é revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Isso ele fala para que os colossenses não se desviem. Ele declara as suas lutas, mas também fala das suas orações, os seus incentivos e deseja que todos os colossenses fiquem firmados, enraizados e edificados em Cristo. Quando nós chegamos dos capítulos 2, verso 8, até o versículo 23, o apóstolo Paulo vai enfrentar ali um problema central. Havia entre os colossenses uma doutrina de aparência sábia, mas profundamente enganosa. Era uma mistura sincretista de filosofia humana sem base na revelação de Deus, era um legalismo judaico, era um negócio de cultuar anjos, era um asceticismo rígido e ainda a turma estava muito mística. Paulo alerta a todos sobre a plenitude que está em Cristo. Isto é o suficiente para que eles pudessem ser completos. Paulo vai lembrar que os que foram circuncisados no judaísmo hoje precisariam ser circuncisados espiritualmente em Cristo. E isto tudo acontecia através de um batismo. A presença do Espírito Santo que vivificaria a cada um deles. A dívida havia sido totalmente quitada. A escrita que era contrária a eles, Cristo a cancelou pregando-a na cruz. Com isso, Paulo denuncia a seguinte coisa: ninguém os julgue pela comida, pela bebida ou pelas festas religiosas. Ninguém os aprisione com visões ou cultos aos anjos. E ninguém vos engane com regras humanas. Finalizando a carta, lá no capítulo 3, versos 1 a 4, ele fala sobre uma nova voz, sobre uma nova vida em Cristo. Com uma voz serena, Paulo agora conduz os colossenses a um coração da vida em Cristo.
E ele ensina que a transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele fala para os Colossenses: se eles morreram em Cristo, também com Cristo ressuscitarão e devem ter o pensamento nas coisas do alto. No capítulo 3, versos de 5 a 17, a narrativa ela assume um tom pastoral. Paulo mostra os movimentos espirituais. Paulo incentiva a matar aquilo que pertence à velha natureza e se vestir de um novo homem, renovado em Cristo. E é assim, no capítulo 3, versos 16, até o capítulo 4, verso 6, Paulo vai estendendo as suas instruções para uma vida comunitária e doméstica. E ali ele fala sobre o posicionamento dos maridos, das esposas, dos filhos, dos servos e dos senhores. Ele não define ali apenas funções, mas ele estabelece um novo modo de viver onde Cristo é o centro da casa, da família e do trabalho. E no capítulo 4, versos 7 até 18, Paulo encerra essa carta citando nomes, citando pessoas que suas trajetórias ecoam pela história. Tíquico, Onésimo, Marcos, Lucas, Demas e Epáfras. Homens com histórias reais que carregam o evangelho pelas estradas do império. Homens que fixaram a cruz de Cristo mesmo em meio a toda a pressão e opressão de Roma. Assim, Paulo encerra essa carta como uma narração apostólica que atravessa tempos, gerações e nos nossos dias é traduzido pela seguinte frase: Cristo em nós, a esperança da glória.